Fala pessoal, recentemente eu adquiri minha micro retífica e provavelmente, como muitos de vocês, eu não quero ter muitos gastos com os acessórios dela, né? Porque não são coisas baratas, podemos dizer assim. Então, muitos deles, eu pesquisei bastante, muitos deles dá pra gente fazer em casa, tipo, é simples e, e não sai caro. Basicamente, o principal material que vocês vão precisar é de um parafuso com porca e arruela, né? Basicamente isso. Então, aqui, por exemplo, eu fiz um disco de lixa, né? De madeira, né? Peguei um pedacinho de madeira, fiz um furo no meio certinho, cortei, né? Eu tenho uma tico-tico aqui, eu cortei ele, depois eu lixei e coloquei o parafuso, né? Pra não ficar aparecendo aqui e não atrapalhar. E, enfim, aí aqui eu parafusei, né? Bem apertado, usei a arruela aqui na frente para não ter risco de soltar. Então eu fiz um disquinho aqui de lixa. Aqui também fiz um disco de corte. Isso aqui eu comprei um disco maior de corte de esmerilhadeira. E aqui eu cortei os pequenos, né? Deu para fazer, se não me engano, 5 ou 6. E fiz aqui e furei, né? E furei com o próprio furador de mão. E fiz. Esse aqui eu também coloquei a arruela na frente, principalmente, né, porque é mais perigoso, né? Tem alto giro para não evitar qualquer acidente. Esse daqui eu fiz com uma latinha, com uma tampinha de cerveja, né? Refrigerante desse de garrafa. Também eu fiz uns dentezinhos aqui para ajudar no corte. Fiz um outro nesse modelo também aqui, né? O que é muito bom, né, por sinal, assim. É claro que não substitui um acessório feito para isso, mas dá pro gasto, né? Aqui também os disquinhos de lixa, tanto para utilizar assim mesmo, fazendo o furo aqui e colocando no parafuso, ou colocar, por exemplo, em substituição a esses aqui. Né? Esses aqui, né, como eu mostrei antes, eu fiz com três lixas diferentes, né? Uma mais grossa, de uma grossa para mais fina. Então, e esse disquinho aqui, né, que não ficou tão redondo, mas dá certinho no tamborzinho que vem nela, então dá para utilizar bem, né, por sinal. E uma dica, nesse caso, as dicas que eu quero dar para vocês é que, por exemplo, quando vocês fizerem, tipo esse daqui, esse disco aqui de madeira, né, é que o disco não seja muito grande, né, ele não pode ser muito grande, ele tem que ser pequeno, porque ele sendo muito grande, ele acaba que gerando vibração. E a outra dica também é que o furo, nesse caso, ele tem que ser muito bem centralizado. Por quê? Porque também se ele não for bem centralizado, ele vai gerar vibração. E isso pode acabar eventualmente dando algum problema no eixo da sua microretífica. Enfim, tem que ser bem centralizado e não pode ser muito grande. Isso daqui eu pretendo até diminuir para evitar qualquer ele ficar vibrando. Ele não tá vibrando porque eu lixei bem, né? Depois que eu fiz, eu lixei ele bem para tirar qualquer imperfeição, então ele tá bem redondo e tá bem centralizado. E também a outra dica é, por exemplo, esse parafuso aqui, né, que eu utilizei, ele é bem longo, né? É você colocar o parafuso todo dentro da microretífica, dentro do mandril. Então, tipo, por exemplo, se eu não me engano, o parafuso vem até aqui, essa marca aqui, mais ou menos onde eu tô marcando. Então, colocar ele todo. Se você colocar, por exemplo, só um pedacinho dentro do mandril e deixar bastante parte fora, isso também pode gerar fazer com que o parafuso gere maior vibração e ele possa quebrar, entortar, alguma coisa assim, e causar um acidente. Então, sempre colocar o parafuso todo. Se o parafuso que vocês utilizarem eventualmente for grande, vocês cortam ele, né, e deixar ele bem certinho, entende? Não ficar sobrando muito assim no mandril. Colocar ele bem certinho assim, não precisa ser todo, mas enfim, se deixar ele muito assim, com a ponta muito para fora, muito assim para fora, ele eventualmente ele pode quebrar, entortar, porque tem um alto giro, então isso pode ser que não seja algo muito bom. Enfim, é isso. Algumas dicas aí para que de acessórios, né? Pra gente não ficar gastando muito comprando acessórios
acessórios, né, feito para elas, enfim, que a gente dá para fazer em casa, que sai bem mais baratinho e qualquer um pode fazer. Então é basicamente isso. Aqui a tampinha, como eu falei, de cerveja, só amassar, né, abrir ela, amassar, e basicamente o que vocês vão precisar aqui é um parafuso semelhante a esse, que dê, é claro, que entre dentro do mandrilzinho, né, e com porca, né, uma porquinha para cada parafuso é o suficiente, e arruela. É isso então, pessoal. Tá aí.